temos hoje mais um programa Infância em Foco. Hoje com a convidada Paula, que é fonoaudióloga há bastante tempo, trabalha aqui na nossa cidade, faz um trabalho muito bonito. E a gente convidou ela para nos contar um pouquinho desse trabalho que ela faz. Mas antes, Paula, conta pra gente, pra quem não te conhece, quem é a Paula? Eu sou a Paula, né, pessoal? Tudo bem? Sou formada pela UBRA. Em 2007 eu me formei em fonoaudiologia. Fiquei um tempo afastada da linguagem, que era uma área que eu gostava muito. Uns 6, 7 anos para cá eu voltei bem para a linguagem infantil, principalmente linguagem infantil. Tenho pós-graduação em comunicação e linguagem, tenho capacitação em Denver e no ABA. Adoro atuar com crianças. Hoje a minha preferência é crianças com menos de 5 anos, para estimulação precoce, esse desenvolvimento de fala, de linguagem não verbal, todas essas questões. Atuo hoje no Espaço Pica-Pau Amarelo, aqui em Montenegro. Nossa demanda é bem grande e a gente está muito feliz em estar evoluindo e ajudando na vida das crianças, nas ações cotidianas do dia a dia mesmo. Paula, conta um pouquinho pra gente, assim, para as famílias que estão assistindo, né? Que tem as suas crianças e que a gente sabe que às vezes a gente vai acreditando, daqui a pouquinho passa, com o tempo passa, né? Com o tempo fala, né? Essas questões assim. Mas traz pra gente, assim, alguns sinais de alerta quando é o momento de procurar um profissional, né? Quando a família sabe, quando ela deve identificar que não, agora eu preciso olhar, pedir uma ajuda profissional. Eu acho que assim, a gente tem que ter olhar desde que o bebê nasce, em relação ao bebê. Sabe aquele contato que a gente tem com o bebê, quando a gente pega o bebê no colo, aquele olhar quando está mamando, esse primeiro olhar, se a criança vai fixar o olhar na mãe também, ali a gente já tem alguma ideia. Se a criança vai estar atenta aos sons, como é o balbucio dessa criança, mas o que mais acontece é quando a criança chega por volta de 1 ano, que ela tem que falar as primeiras palavras da vida dela, e o que acontece? Ela não vem fazendo isso, a evolução não acontece. Eu acho que é aí que vem a maior número de encaminhamentos pra gente, e a procura realmente acontece ali. Só que a gente pode já ter uma ideia antes disso, quando o bebê tem sons muito altos, o bebê não escuta, ou não leva um susto, ou não olha para ti, não presta atenção em pessoas, quando ele tu chama, não responde pelo nome, não consegue entender quando tu fala um não, aquela questão, realmente o balbucio dele ali, quando não emite sons desde bebezinho, não faz essa questão toda de se escutar, eu acho que aí a gente já tem um olhar diferenciado para a criança. O babucio é aquele dadá, mamá. Isso, é esse aí. Quando ele não... Os gritinhos que às vezes fazem, tentando já, o sorrisinho social, aquele sorriso que a gente faz, que a gente acha que às vezes não está imitando, vai lá e dá um sorriso de volta. Todas essas questões, elas estão relacionadas ao desenvolvimento e à linguagem do bebê. Então, essas questões eu acho que são bem importantes. Já ficar com um olhar diferenciado para a criança, já ter um olhar ali, para a gente já ver como é que vai ser esse desenvolvimento, tá? O balbucio, ele é importante para outros aspectos, às vezes, da criança, se o balbucio é sempre da mesma forma, então ele tem uma importância bem grande. Aquelas primeiras palavrinhas, mamã, papã, papá, enfim, ela vai começando e ela tem que ir aumentando esse número de palavras, o vocabulário dela ir aumentando. Às vezes acontece que a criança vem fazendo todo um processo de desenvolvimento e de repente tem uma ruptura ali. Então isso também é um sinal que muitas vezes é o que traz a criança pra gente naquele momento. E acho muito importante quando tu fala assim, antes de ter o prejuízo já, né? Assim, antes da criança de repente não tá falando, da criança não tá fazendo aquilo que a gente espera que ela faça naquela idade, a gente já ficar atento, observando e até estimulando, né? Para que quando vá procurar uma ajuda, a gente não tenha um prejuízo muito grande, né? A família já ficou em alerta, né? Já ficou em alerta. Ela já conseguiu identificar mais os processos onde aconteceram. Ela consegue, a partir assim, de pequenas observações diárias, né? Ela consegue reverter algumas coisas talvez nas crianças. A gente consiga que o prejuízo não seja tão grande. Porque o quanto antes tu trouxer
perceber algum sinal diferente, essa criança, ela não te respondeu, ela não te olhou, ela não se assustou com sons muito, porque pode ser auditivo também, que ela não venha a falar depois. Então, assim, ela não apresentou alguma coisa que tu espera que ela faça, ela não teve aquela troca de olhares de bebezinho, ela não emitia muitos sons, era mais silenciosa. Então, todas essas questões tu pode trazer uma criança para uma estimulação precoce. E isso vai ajudar para não ter tantos prejuízos, assim. Talvez a gente consiga estimular essa criança e ela depois ter um desenvolvimento tranquilo e normal no decorrer dos anos. Até porque todo prejuízo, né, e especialmente na fala, a gente sabe que mexe muito com a própria autoestima da criança, né? Então, uma criança que de repente chega lá na vida escolar com alguns prejuízos, não conseguindo ser reconhecida, né, que as pessoas entendam ela, o que ela está falando, os coleguinhas entendam, a gente sabe que isso tudo tem um prejuízo muito grande, especialmente para a autoestima da criança, né? Mas assim, Paula, conta pra gente então um pouquinho sobre quais são os marcos do desenvolvimento da linguagem, né? O que a criança precisa fazer em cada etapa, que esses são os marcos do desenvolvimento, assim como ele tem lá na carteirinha de vacinação das crianças, tem ali os marcos, o que a criança precisa fazer em cada etapa, em cada área também tem esses marcos, né? Então conta um pouquinho na parte da linguagem, quais são eles, né? O que é importante a gente se atentar. Como a gente vinha falando ali, o que a gente espera do primeiro mês de vida, né, recém-nascido, até os 9 meses? A gente espera normalmente que essa criança, ela tenha interesse por outras pessoas, que ela faça o balbucio, que ela olhe, ela já começa a fazer esse olhar. Depois, por volta de 1 ano de vida, mais ou menos, a gente espera que venham as primeiras palavras, mamãe, papai, que ela consiga ir trazendo essas palavrinhas. Com 1 ano e 6 meses, aproximadamente, a criança, a gente espera que ela consiga já fazer uma frase curta. Ela vai falar em torno de umas 50 a 100 palavras, em média, é o vocabulário que ela precisa ter mais ou menos nessa faixa etária. E ela vai começar a fazer frases mais curtas. É meu, quero bola, quero água, enfim, ela junta 2 palavrinhas para fazer uma frase curtinha. Isso a gente espera por volta de 1 ano e meio. 1 ano e 6 meses, mais ou menos, ali. Por a faixa etária de uns 2 anos, a gente espera que ela reconheça as partes do corpo, que ela consiga dizer pra gente, através até da cabeça, sim ou não, ela consiga dizer, brincar com objetos de forma convencional, digamos que ela pegue uma colher e leve para a boca dela, que leve para a boca de uma boneca, ela pegue um pente e saiba que é para pentear o cabelo, ela faça a brincadeira convencional. Depois dos 3 aos 4 anos, a gente espera que essa criança, ela consiga nomear as coisas do dia a dia. Bola, cachorro, au-au, o vocabulário dela vai aumentando cada vez mais. E aí também ela começa a aumentar a frase, o tamanho da frase que ela vai fazer. A frase já fica com mais palavras. Quero minha boneca. Já foram 3 palavrinhas aí nessa frase. Ela vai aumentando o repertório dela. Depois, por 3 a 4 anos, mais ou menos, a criança, ela já começa a te responder onde ela foi, quem estava com ela, questões mais de linguagem, ela já consegue elaborar um pouquinho mais a linguagem. Depois a gente pode dizer lá para a faixa dos 4 aos 5 anos, mais ou menos, ela vai começar a contar histórias pra gente, ela vai ter uma noção maior das coisas, ela consegue usar mais verbos, a frase dela fica maior, fica com mais entonações na frase, ela está numa fase muito curiosa, faz mais perguntas. Em seguida, a gente espera o quê? Dos 4 aos 5 anos que a criança, ela te relate mais coisas ainda da vida diária dela, do cotidiano, que ela consiga dizer onde ela foi, com quem, onde ela vai no fim de semana, os passeios que ela foi fazer, o que ela fez nas férias, ela consiga relatar, elaborar mais histórias ainda. Por 6 anos, dos 5 aos 6, a criança, a gente espera que não tenha mais nenhuma troca de fala
E também ela já tem noções temporais, dias da semana, ontem, amanhã, ela consegue fazer essas colocações todas e nem se fala do simbolismo, de fazer que é um personagem, de brincar que é um personagem, principalmente eles usam muito as meninas, as princesas, os meninos, os super-heróis, então tem todo esse lúdico, todo faz de conta no desenvolvimento da criança. Eu acho que é mais resumido, digamos assim, o que a gente espera de cada idade da criança no desenvolvimento da linguagem. Porque a gente tendo acesso a essas informações, isso contribui muito para que a gente possa observar as nossas crianças, né? Será que tá? Porque às vezes a gente pensa, o filho menor na casa, então a gente acaba esperando e acreditando que tá tudo dentro do tempo, né? Mas a gente precisa também olhar para o futuro que a gente quer para essa criança, né? Então, pensar que para ele conseguir chegar lá na escola, por exemplo, ou lá nos 5, 6 anos, sem ter troca, antes disso todo um caminho precisa acontecer, né? Então a gente não pode pular etapas. Não. Voltando um pouquinho a uma etapa que não está no marco do desenvolvimento, que eu acho que é importante também, é observar na criança a questões assim de linguagem não verbal, porque linguagem é tudo, é corporal, ela não é só a fala. Isso é muito importante, a gente acredita que só a fala, né? E ela é um todo, né? Então, assim, eu não posso, às vezes, pular uma etapa no desenvolvimento ou para a estimulação dessa criança se ela não faz um apontar do dedo para mim, de mostrar o que ela quer. Ela não precisa, às vezes, falar para mim, mas ela precisa ter aquele marco do desenvolvimento ali por volta dos 2 aos 3 anos, que ela faz com a cabeça sim ou não, que ela aponta. Isso é muito importante também para todo o desenvolvimento. São etapas que a gente não pode ir pulando, senão alguma coisa vai falhar mais lá no final. Então a gente vai ter que retomar muita coisa. Então, ficar atento a todas essas informações de como ela deve ir o desenvolvimento da criança, porque assim, aqui está acontecendo alguma coisa, opa, o que a gente pode fazer para isso? De repente só uma orientação, uma forma de abranger diferente, a gente consiga desenvolver essa criança. Te ouvindo falar, eu penso muito, através do que tu trouxe, assim, que a fala, que a linguagem, ela é muito mais comunicação do que fala, né? Porque o apontar é uma forma de comunicar, né? Eu mostrar que eu quero água, mesmo que eu não consiga verbalizar que eu quero água, mas eu aponte, é uma comunicação. É uma comunicação. Por isso que hoje a gente fala em comunicação alternativa, né? Muitas crianças é indicado fazer a comunicação, mas daí não vai vir a falar. É comunicação. Ela precisa, igual tu falaste ali, que se ela chega depois na escola, é muito difícil para ela conseguir se comunicar com as outras pessoas. Essa criança, ela se sente sozinha, ela tem outros comportamentos, por quê? Porque ela não conseguiu expressar o que ela está sentindo. E se a gente traz uma forma de comunicação alternativa para ela vai conseguir se expressar e com isso ela vai conseguir depois desenvolver a fala de forma mais fácil, vai ficar muito mais tranquilo para ela no desenvolvimento dela. Muito bem, então agora vamos fazer um intervalinho e logo mais continuamos com a Paula falando um pouquinho sobre esse tema tão importante que é a fala.
conta um pouquinho pra gente o que as famílias podem fazer, né? Como as famílias podem ajudar seus filhos lá em casa? No dia a dia, tem brincadeiras muito simples que a gente pode inserir as crianças, tá? Nas atividades diárias, que tem uma idade que elas gostam muito de ajudar em todas as coisas da casa. Eu acho assim que a gente pode pegar um simples estender de roupas, né? A gente leva a criança junto, a gente vai nomeando para ela, isso aqui é uma camisa, essa camisa é do papai, essa camisa é amarela, a gente vai dando cores, a gente vai trazendo as partes, aonde que a gente veste a camisa, essa aqui é a meia da mamãe, a meia a gente coloca no pé. Então a gente pode ir trazendo tudo isso junto, trazer essa criança para junto nas atividades diárias da casa. Prendedores de roupa, a gente pode pedir para a criança, a mamãe quer comprar uns coloridinhos ali, eu quero um prendedor azul, tu me dá um prendedor azul, tu está trabalhando cores, numeração com as crianças, tu está dando mais conceitos para ela de linguagem. Isso tudo é estimular a criança nas questões do dia a dia. Depois eu quero dois, eu quero um azul, eu quero um amarelo. Tu vai trazendo cores, tu trabalha uma cor, duas cores, assim como tu vai nomeando as coisas do dia a dia nessas separar roupa. A gente só vai separar agora as roupas coloridas das roupas brancas, por classes semânticas, por partes, assim, igual roupas de um tom, roupas de outro tom. São, digamos, como preparar para classes semânticas, né? Como numa brincadeira de uma casinha, a gente só vai pegar as panelas, a gente vai pegar os garfos. Na hora da alimentação, a gente pode dizer para a criança, esse aqui é o teu garfo, o que você vai comer hoje? Mesmo sabendo a resposta, o que tu vai oferecer para a criança, vamos comer um feijãozinho com arroz, olha ali a massa amarelinha, ou tu compraste ou fez uma massa com beterraba, com cor, essa massa é vermelha, olha só, e colorir isso, mostrar para essa criança, dar autonomia para ela ir buscando e comendo. Quando ela quer comer alguma coisa, ela te leva até um lugar, ou ela quer algum objeto, abre, digamos, a geladeira. O que você vai comer? Você vai comer a banana ou a maçã? Mesmo que ela não te diga, mas no olhar talvez ela te diga, ou tu saiba qual é a preferência dela, o que tu vai oferecer naquele momento. Mas tu nomeou. É a banana, nossa, vamos descascar a banana, ela tem casca, a banana é amarelinha, a banana é macia, a banana é docinha, a banana é isso, a banana... nomeia tudo que tu puder e dá bastante adjetivos para aquilo ali. No banho, a gente pode pegar a criança também, trabalhar partes do corpo. Agora você lava a barriguinha, o pezinho, onde está a tua cabeça e o cabelo? Vamos passar um shampoo nesse cabelo. Cadê o sovaquinho? Vou pegar o pescoço. Então tu vai brincando na hora de dar banho, na hora de secar. Quanto mais tu nomear e tu falar as coisas do dia a dia com a criança, mais ela vai absorvendo tudo isso para depois começar a reproduzir. E é muito interessante isso que tu traz, porque quando tu traz todos esses recursos, a gente percebe que a gente não está trabalhando só a fala ali, né? Não. Trabalha raciocínio lógico, trabalha classificação, trabalha cores, né? Então, tu já vai preparando essa criança para muitas outras coisas, numa simples conversa, no dia a dia, né? No dia a dia, e às vezes assim, eu não consigo, igual, hoje a gente está um pós-pandemia, né? Mas durante a pandemia, ficávamos em casa. As famílias precisavam trabalhar, e ao mesmo tempo as crianças estavam ali, mas trazer elas para essa rotina de estender uma roupa, na hora de cozinhar, tu vai descascar uma batata, olha aqui, a batata, deixar a criança manipular um pouquinho, às vezes tu precisa ficar de olho nela, coloca ela naquela cadeirinha mesmo do papá, se ela é menorzinha, e vai dando, olha aqui uma cenoura, eu vou descascar a cenoura, quem é que vai comer cenoura? Então tu vai trazendo tudo, todas as coisas que tu vai pegando, tu deixa a criança manipular também o objeto, ela poder de repente colocar para a boca, que tem a fase oral, ela poder experimentar, descobrir o mundo, né? Descobrir, então assim, tu vai dando as cores dos alimentos, tu vai dando essas opções todas para ela do que no mundo tem em volta dela, para ela ir descobrindo. Porque às vezes pra gente o que pra gente é banal, pra uma criança que tá iniciando a vida é tudo descoberta, né? Então quando a gente começa ali a alimentação, por exemplo, né? Que a gente
pra gente, a gente já sabe o cheiro de uma mão, a gente já sabe, mas pra criança não. Então a gente poder proporcionar para ela essas experiências, a gente ajuda não só na alimentação, mas a gente ajuda em uma série de situações, né? A gente está dando vocabulário, em termos de agora eu estou puxando mais para a linguagem, né? Mas assim, claro que mastigação é importante para a gente, porque sim, essas questões orais também vão aparecer talvez trocas de fala, vai aparecer outras coisas que são importantes dentro da fonoaudiologia. Essa questão alimentar, hoje a gente tem seletividade alimentar, então deixar ela desde pequena vivenciando esses cheiros, experimentar as coisas e tocando nas coisas todas, ela vai estar aprendendo sobre os alimentos, sobre a mastigação. A gente está trabalhando a classe semântica desses, são os alimentos ali, as cores. São 2 batatas, pode trazer 2 batatas pequenas, 2 batatas grandes, a quantidade, como é que é, a batata que está primeiro, segundo, mesmo que a criança ainda não entenda tudo isso, mas de tanto tu ficar, uma hora ela vai entender o que tu está dizendo, de colocar o primeiro, o segundo, são 2 batatas, depois vem uma cenoura, e assim tu vai. Todas as coisas que tu vai nomeando. Eu acho que a gente, às vezes, está na correria, a gente às vezes não consegue e nem percebe o quão importante são essas coisas. Quanto mais a gente conseguir conversar com essa criança, mais ela vai estar armazenando, mais ela vai ter fala depois e mais linguagem ela vai conseguir oral, né? Expressar essa comunicação oral. Eu acho que uma brincadeira também que a gente pode fazer, que é simples e que criança adora, é pegar um simples balão também, encher o balão, mas não fechar o balão, deixar o balão correr longe, né? O que tu vai trabalhar? O que a gente vai querer que essa criança faça nesse momento? A gente vai pegar, a gente espera que ela vai, agora tu diz, pega o balão pra mim, compreensão de linguagem, tá? Se ela não foi sozinha, tu pega a mãozinha, vai lá, pega o balãozinho dela, volta onde tu tava, dá o balão pra mim, pra ela compreender o que tu queria que ela fizesse. Aí depois tu enche, solta o balão, a risada vai vir gostosa, ela vai estar se divertindo, aí ela busca o balão pra ti, tu enche umas 2, 3 vezes sem cobrança, muita cobrança. Depois que ela vai sozinha, tu já diz pra ela ir buscar, quando ela volta pra ti, tu olha pra ela, o que tu quer? Aí tu já vai esperar mais um tipo de comunicação. Tu tem que me pedir o que tu quer. Tu quer mais, tu quer dar, ou tu usa o balão, enfim, o que tu quiser tu faz ali daí. Aí tu vai trazer mais, tu quer mais o balão vermelho. Aí tu já dá uma frase ali, mesmo que ela não venha fazer a frase, mas ela vai escutando, que um pouquinho ela vai pro mais. Aí tu vai aumentando esse vocabulário dela. Tu vai dando recursos para ela, isso, né? Porque muitas vezes a gente espera que a criança faça algo, mas a gente não contribui em ofertar esses recursos para ela, né? E são brincadeiras simples, jogar bola, pega a bola para mim, dar ordens para a criança, porque a compreensão é muito importante, né? Sem a compreensão de linguagem, ela não vai conseguir também reproduzir, ela não vai conseguir expressar o que ela pensa. Então, assim, dar ordens simples, pega a bola, pega o teu sapato, até ordens depois ficarem mais complexas. Tem uma certa idade, se eu não vou me enganar agora, entre os 3 e 4 anos, tu dá uma frase, pega o sapato da vovó no quarto e traz. Então ela tem que compreender aquilo ali, ela tem que entender, é uma ordem complexa. Mas tu espera que ela já compreenda também, para ela conseguir depois, a linguagem está relacionada à compreensão também. A interação social, tu vai fazer interação social com esse balão, ela vai te olhar, ela vai rir pra ti, ela vai se divertir com aquilo ali. Quando tu tá cozinhando, quando tu tá fazendo qualquer atividade do dia a dia, ela vai estar numa interação social. Tu vai trazer ela para as questões do dia a dia e ela vai ganhar com isso tudo, que é essa troca que a gente faz de linguagem. Quantas coisas importantes, né, envolvendo a fala, então o quanto é importante a gente observar. Mas a gente, agora pra gente finalizar o nosso programa, a gente tá agora finalizando o nosso programa sempre com um momento em que o entrevistado traz um objeto que represente a sua formação, que represente a sua causa, né? O porquê que está nesse lugar, né? Por que acredita no que faz. Então mostra pra gente, Paulo, o objeto que tu trouxe e nos explica um pouquinho. O objeto que eu trouxe é uma bolha de sabão. Por que uma bolha de sabão, tá?
porque não tem uma criança que não se fascina com a bolha de sabão. Então ali eu já quebro um gelo, às vezes no primeiro atendimento, no segundo, no primeiro, tu já pega a bolha, ela já vai olhando para ti, ela já sabe que é um ambiente seguro para ela. Não uso jaleco branco, já quebra. Então assim, tu já tá com uma roupa normal, ou tu tá com uma roupa mais, que a gente usa hoje, mais pijamas também às vezes, mas eu tenho usado mais minhas roupas normais mesmo. Por quê? Porque daí ela não se assusta tanto, porque às vezes ela vem com uma outra ideia, com medo já. Então a gente quebra o gelo com ela. O que a gente faz? Aqui eu volto como estimular a criança também, porque esse objeto é um dos primeiros brinquedos que eu uso para essa estimulação da criança. Com ele, o que eu tenho? Contato visual, eu faço a criança me olhar, eu faço ela fazer o manejo do dedinho para fazer o apontar, eu faço ela me pedir o que ela quer mais, eu faço interação social, eu faço o que tu quer, compreensão de linguagem. Então a gente assim, ó, faz todos os pré-requisitos que eu preciso para a fala desenvolver. Eu vejo se a audição está boa, eu vejo se a criança está olhando nos olhos, eu faço, trago para trás de mim, trago para frente, para ela ver o que eu estou fazendo. O assoprar, que é o sopro de motricidade oral, que a criança precisa aprender a soprar, com uma simples bolha de sabão. Um objeto tão simples que a gente sempre, quem tem criança em casa, tem bolha de sabão, né? E que a gente pode ajudar os nossos filhos, as nossas crianças, com um recurso, com uma brincadeira tão simples e tão divertida. Isso, né? E eles se fascinam. É impressionante que não tem uma criança que não gosta e que não vai todas respondem a bolha de sabão. Todas. É o Coringa, então. Por isso que eu trouxe. Muito bem, muito bem. Então, queremos te agradecer, Paula, por ter vindo e poder contribuir. O nosso propósito com este programa é justamente a gente poder trazer para as famílias recursos, né? Informação, para que essas crianças que estão em casa, né? Possam também ter acesso a famílias que tenham este olhar, que saibam identificar onde ajudar, quando ajudar, né? Então é muito importante que tu tenha vindo conversar com a gente, trazer um pouquinho sobre o que se esperar em cada idade, em cada etapa. E nos vemos no próximo programa. Até o próximo programa e agradeço a oportunidade de estar aqui.